Oi, empresários, tudo bem? Pessoal, nesse vídeo nós vamos falar sobre direito do trabalho, direito empresarial e direito preventivo. Fica até o final, curte, compartilha e se inscreva no nosso canal. Grande abraço. Oi, amigo empresário, seja bem-vindo aqui a Sofos Podcast. Hoje nós vamos entrevistar o advogado Wagner Manuel. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, meu querido Arthur? Tudo na paz. Wagner, vamos aprender um pouquinho sobre direito preventivo. Isso. Você poderia começar falando aí, definindo o que é direito preventivo? Bom, a gente lembra muito de medicina preventiva, Perfeito. né? A gente sabe o que é medicina preventiva, ou seja, eu vou evitar comer sal para não ficar com a pressão alta, vou evitar comer açúcar para não ficar diabético, vou tomar um vermífugo, né? Vermífugo para evitar ficar com verme ou para tirar verme. Então, na medicina preventiva, a ideia é de evitar a doença, mas é muito mais de evitar custos, evitar gastos, evitar problemas maiores no futuro. Então, por exemplo, se você consegue ter uma população que tem um consumo de açúcar ou de doce, e você consegue fazer uma prevenção de futuros diabéticos, você vai ter menos pessoas com os pés cortados, com mutilação provocada pela diabetes. Porque uma coisa é você dar um remedinho para tratar diabetes. Uma medicina preventiva, uma medicina, vamos dizer assim, prolongada, tratativa. Outra coisa é você entrar numa mesa de cirurgia, contratar cirurgião, dar anestesia, o aluguel do quarto do hospital, o aluguel da equipe médica para fazer uma cirurgia para cortar a perna de uma pessoa. Entendi. Desculpa colocar esse exemplo tão grave, mas é mais ou menos isso, é medicina preventiva. No direito, é direito preventivo, é a ideia de você ter o seu ambiente empresarial o mínimo possível de demandas judiciais. Em o seu ambiente empresarial, o seu ambiente de negócio, você ter um ambiente tal qual sejam geradas mínimas possibilidades para a demanda judicial, para evitar demanda judicial. Então, prevenir demandas judiciais no ambiente. Então, direito preventivo está relacionado com direito empresarial e direito trabalhista? Sim, basicamente esses dois. Agora, a gente tem direito empresarial e direito trabalhista porque são os mais, vamos dizer assim, os mais corriqueiros de demandas judiciais, né? Os mais corriqueiros de haverem demandas, de haverem processos, né? A Justiça do Trabalho está abarrotada de processos, né? Não adianta sonhar que aqui vai virar os Estados Unidos e a gente vai ficar sem Justiça do Trabalho. Isso não vai acontecer. O Brasil, inclusive, precisa da Justiça do Trabalho para dirimir alguns conflitos, né? É claro que a Justiça do Trabalho ela vai ter o olhar para o hipossuficiente. O que é isso? Ela vai ter o olhar mais voltado para o empregado do que para o empregador. E não adianta o empregador lutar contra essa realidade. Ele precisa se adequar, ele precisa se mobilizar esforços para evitar a demanda. E também para tratar a demanda com mais tranquilidade caso ela ocorra. Entendeu? Então, a medicina preventiva evita doenças, o direito preventivo, a ideia é evitar a demanda judicial, evitar o conflito judicial, evitar o processo judicial. Mas caso ele ocorra, você também, no direito preventivo, ele também, a ideia de você ter como se defender, você ter como amenizar os prejuízos causados pela, pelas demandas judiciais, pela judicialização dos conflitos. Entendi. Entendeu? E o que seria a economia do não litígio? Litígio. Veja, a ideia da economia do não litígio é justamente você entender que todo o processo é caro. Todo processo tem um custo e geralmente um custo caro. O custo do tempo que você perde no processo, geralmente os processos no Brasil são longos. Você tem processos em que a média processual no Brasil é de 5 anos. Por exemplo, o processo trabalhista é simples. A média vai ser de 5 anos. Você vai ficar naquela expectativa de uma sentença, se você pode recorrer ou não. Se você vai ter suas contas bloqueadas, de repente num despacho, de repente numa medida liminar, que a pessoa que entrou contra você consegue convencer o juiz
de uma medida liminar e você tem, às vezes, um arresto, sequestro da sua conta, um bloqueio de sua conta por causa de uma dívida trabalhista ou por causa de uma situação que é gerada judicialmente. Então, o processo é algo caro, é você entender isso. Você não tem que ter medo da justiça, não tem que ter medo de processo. Infelizmente, quem é empresário, quem abrir uma empresa, corre esse risco. Aliás, a vida, viver, é você se expor à possibilidade de ser processado, de sofrer uma sanção judicial, de entrar em litígio com alguém. Infelizmente, a gente não pode prevenir tudo, né? Mas, se acontecer, você poder estar munido desses instrumentos que vão te defender. E a economia do litígio, ou seja, é entender que se eu evitar o processo, eu estou economizando. Se eu evitar o processo, não é porque eu estou com medo do outro, eu estou com Uhum. medo do que pode acontecer. Se eu evitar o processo, eu estou economizando dinheiro com advogado, estou economizando dinheiro. Meu tempo em audiência, indo lá, mesmo que você mande um preposto, em desgastes, em luta, em uma batalha judicial que pode durar anos. Né? Então, assim, tudo isso é a ideia de economia, não só de dinheiro, como de tempo e de esforço em algo que poderia ter sido evitado. Antes de virar um processo, você poderia ter resolvido amigavelmente ou extrajudicialmente com aquela pessoa que está em contenda com você. Como é que se contrata, esse serviço do direito? Olha, esse serviço ele é um serviço novo, quase ninguém contrata. Assim também quase como ninguém chama o médico antes de ficar doente, né? Isso. Então a gente comparando aí com a medicina, porque fica mais fácil, você só vai para o médico às vezes quando está doente, quando está mal. Então assim, você tem um plano de saúde, você paga todo mês e não vai. Você pode contratar um escritório da sua confiança, um advogado da sua confiança, e ele vai te colocar ali uma parcela mensal em que você vai ter a assessoria jurídica daquele escritório, daquele advogado, e ele vai fazer a leitura jurídica do teu ambiente de trabalho, da tua empresa. E vai junto ali com o contador, junto com as demais eh, eh, pessoas que fazem aquela organização, ele vai ali fazer uma análise jurídica da tua empresa. Então você pode contratar um advogado ou você pode contratar um escritório da sua confiança. E a ideia é que você peça a esse advogado que preste uma consultoria para você na área jurídica Entendi. para detectar quais sinais que estão, por exemplo, no direito empresarial, o teu balanço financeiro em relação aos impostos, em relação aos riscos que você corre de cobrança judicial, tanto de pessoas como de fornecedores, como dos teus funcionários em demandas, e teus funcionários seriam mais demandas trabalhistas, e a questão empresarial seria mais de questão de direito tributário e do teu relacionamento com aquelas pessoas que você deve. Então, antes que as pessoas que você deve protestem você judicial ou extrajudicialmente, você pode fazer uma análise preventiva de tudo isso, com o apoio do teu contador e também com o apoio do advogado. Entendi, então seria uma consultoria onde vai preparar tanto o empresário quanto sua equipe para evitar problemas. Exatamente, exatamente. No âmbito empresarial, mais a parte matemática, mais a parte financeira, Aham, tributária, e no âmbito da gestão de pessoas na parte trabalhista, evitando que o seu funcionário entre na justiça contra você com questões que você poderia resolver com ele, em que a própria justiça permite que você faça com o seu funcionário acordos, entrem em, vamos dizer assim, em harmonia ah, com ele, para evitar que aquilo se torne uma demanda judicial. entendi, entendi. E um desses pontos, muitos empresários são processados por questões de assédio, né. Você poderia falar aí sobre os tipos de assédio e como se proteger contra esse tipo de processo? Isso, o assédio hoje ele é algo amplamente aceito no direito do trabalho. Antigamente ainda, mas muito menos hoje. Aceito em nível de, continuar o processo. Isso, do processo ser aceito, de ser mais fácil provar que houve o Entendi. assédio. Antes era mais difícil provar que havia assédio. Antes o assédio ficava muito no campo subjetivo.
E dificilmente você conseguia provar ao juiz que sofreu assédio. Mas hoje há muitos mecanismos de você provar que sofreu assédio, e isso é amplamente aceito. Quando eu ia dizer amplamente aceito, eu queria dizer amplamente aceito em decisões judiciais favoráveis a quem sofreu assédio. Então, por quê? Porque hoje você tem vídeos, conversas de WhatsApp, e-mails, filmagens, câmeras, celular. Então, tudo isso tornou o ambiente empresarial um Big Brother. Uhum. Ora, se eu sei que se ali eu sofro um assédio, eu vou poder transformar aquela dor que eu sofri, convencendo o judiciário de que eu sofri um assédio e transformar isso em indenização, eu vou perder essa oportunidade. Então, o que é que o empresário tem que fazer? O empresário precisa convencer a sua equipe que ninguém está ali para brincadeira, convencer a sua equipe que ninguém está ali para tirar onda com a cara do outro, para evitar certos conflitos, certas contendas, em que a empresa vai ser responsabilizada e não diretamente o funcionário. Então, a jurisprudência atual nem adianta o empresário dizer, mas não fui eu que fiz, foi meu funcionário, mas não fui eu que fiz, não. A jurisprudência atual, ela já responsabiliza o dono do comércio. Então, quando você vai, por exemplo, sofre um erro médico, você não vai processar o médico. Até porque você vai processar o profissional e ele não tem dinheiro suficiente para indenizar. Mas um hospital tem 50, 60 mil para lhe dar de um dano médico que você sofreu. Então também as empresas são processadas pelo comportamento dos seus gestores. Então é necessário que o empresário tenha consciência disso. O empresário, ele não está, principalmente no Brasil, num voo de cruzeiro. Ele está nos altos e baixos, ele está numa guerra. Ele precisa entender que aquele ambiente ali, ele precisa se prevenir, se precaver desse tipo de demanda. Entendi. Então, hoje, além das demandas normais que poderiam ser evitadas, por exemplo, é, a Cefos, a Sofos, né? Tem aí vários produtos que podem ajudar, acho que tanto na gestão dos materiais como também na gestão de pessoas, né? Vocês podem dar esse consultoria em tudo. Então, se você tem um programa de computador simples que avisa quando você tem que dar as férias do funcionário, que as férias do funcionário venceu, você não precisa esperar o funcionário vir e pedir as férias. Você está entendendo? O computador vai dizer, ó, você tem um prazo até tal dia para dar as férias desse cara. Por quê? Às vezes o cara fica calado. Ele tem direito às férias, mas ele fica calado. Para quê? Para que passar o prazo, você de repente ele tira uma onda lá dentro do ambiente de trabalho, você precisa demiti-lo, ele vai, bota que as férias estão atrasadas e você, além da demissão, além dos 40% do FGTS, você paga a multa. Entendi. Entendeu? Então, assim, você paga a multa por quê? Porque um programa de computador que você instalasse na sua empresa, que não tem um custo alto, te avisava. O teu contador te avisava que o teu funcionário tem que tirar umas férias. Então, é, o assédio, ele já foge um pouco disso. Ele já foge de algo que seria que um computador te avisaria, mas ele acontece também. Então, tem coisas no direito do trabalho, no direito empresarial, que um simples programa de computador já te ajuda enquanto empresário a evitar certas demandas judiciais, é, como outras questões você não vai poder usar o computador para evitar. Mas se você treinar a sua equipe, se você treinar os seus funcionários, Estabelecer uma política. estabelecer políticas dentro da sua empresa de apontamento de visão, apontamento de lucro, de missão e visão, valores que aquela empresa tem. E que os funcionários estão ali para gerar lucro para a empresa e para promover os valores e visões que aquela empresa tem, as coisas são diminuídas. Vai ser 100%? Não, porque o ser humano é caixa de surpresa. Verdade. Mas do ponto de vista empresarial, do ponto de vista do direito, você pode evitar muita coisa. E o que seria assédio moral? Assédio moral é um dos assédios. Né? Assédio moral seria algo que abala a personalidade da pessoa. A questão do assédio moral no direito é você configurar o dano que esse assédio trouxe, que é o chamado dano moral. Então, você consegue configurar, comprovar que houve um dano contra aquela pessoa e aquela pessoa, ela levando em juízo com as determinadas provas, pode convencer o juiz de que ela precisa ser ressarcida pecuniariamente pelo dano que ela sofreu. Então, um dano moral seria abater a moral de alguém.
seria colocar demandas altas demais sobre a pessoa, mandar a pessoa continuar o trabalho em casa. Olha, parou isso aqui, mas em casa você continua e vai amanhã traga pronto. Você tem que ter cuidado com isso. Entendeu? Você vai pagar a hora extra do cara, o cara em casa não vai. Então, você precisa estabelecer uma meta, uma demanda de trabalho que o cara possa cumprir naquele horário de trabalho, para que quando ele acabe o seu horário de trabalho, ele bata o cartão, se encerre ali o seu relacionamento empresarial com ele e volte no dia seguinte. Se for na sexta-feira ou no sábado, ele volta na segunda. Mas ele se encerre quando bate o cartão. É preciso que você entenda que você não é dono do funcionário. Você não é dono da vida de ninguém, você é dono apenas da mão de obra que ele. Dono, aliás, você apenas paga pela mão de obra que ele presta. Então, se dentro da tua empresa o cara consegue, você consegue comprovar para ele que ele pode fazer aquele serviço em 6 horas, em 8 horas, beleza. Se ele não pode fazer, cuidado quando você diz: amanhã eu quero isso aqui pronto, viu? Eu quero isso aqui na minha mesa. O cara vai trabalhar de madrugada dentro de casa e quando ele chegar, ele vai chegar cansado. Você vai pagar a hora extra dele? Não. Então, cuidado. Isso é um tipo de assédio moral. Entendi. Assédio moral é você gritar com a pessoa. Você expor a pessoa vexatoriamente diante dos outros. Você pode estar assediando moralmente ela. Ameaçar o emprego dessa pessoa o tempo todo. Qualquer coisa você sabe, é rua, viu, velho? Qualquer coisa é rua. Basta o cara te filmar, basta o cara gravar. Entendeu? Esse tipo de expressão. Você pode cobrar sem usar esses termos. Você pode cobrar sem usar essas expressões. E aí é que entra o direito preventivo. Como eu posso cobrar minha equipe sem assediá-la? Como eu posso cobrar minha equipe sem cometer um ilícito no âmbito do ambiente de trabalho, do direito do trabalho? Como eu posso pedir a um funcionário que ele faça aquela atividade dentro daquele horário previsto? Pode trazer um spoiler aí sobre isso, uma dica? Por exemplo, você reúne a equipe e mostra para ela que se ela fizer aquilo dentro daquele determinado horário, é possível fazer, você mesmo fazendo. Ó, hoje eu vou trabalhar aqui com vocês. O gestor, o gerente, ele tem que sair do ar-condicionado da sala dele e ir para o chão da fábrica, ir junto dos funcionários. E você provar para eles que você pode fazer. E eles veem você fazendo junto. Sabe, eu lembro que é, acho que Taylor ou Fayol, não lembro exatamente qual dos dois. O Fayol era o francês, Taylor era o inglês. Eu acho que Taylor. Ele começou a dizer na fábrica que a cada 1 hora de trabalho o sujeito tinha que descansar 20 minutos. Aí começaram a meter o pau nele, dizendo: que é isso, rapaz? Isso é palhaçada. Vai deixar o cara descansar 20 minutos? Isso é palhaçada. A gente vai perder dinheiro, a gente vai perder tempo. Aí ele disse: olha, confia em mim, vamos fazer um teste. Depois que eu disser a estes trabalhadores que eles vão descansar 20 minutos, quanto eles vão ter carregado os caminhões depois desse descanso de 20 minutos a cada 1 hora. E vamos dizer que era uma fábrica e esses são os trabalhadores que iam carregar Uhum, as interessante. mercadorias para os caminhões. Na época dele, eram caixas de madeira muito grandes, então aí ele Uhum. começou a fazer isso. E ao final do turno, tinham se carregado 3 caminhões, quando, sem o descanso de 20 minutos, os caras carregavam apenas um caminhão. Primeiro, as pessoas começaram a se motivar e achar importantes porque tinham 20 minutos de descanso. A novidade dos 20 minutos de descanso dava para as pessoas uma importância que elas não tinham e elas ficavam mais motivadas. Elas se sentiam acolhidas, se sentiam amadas, se sentiam assim, valorizadas. Segundo, realmente a musculatura descansava e quando o cara voltava 20 minutos depois, ele fazia com mais força. E assim ele distribuía a força de trabalho ao longo das 8 horas de trabalho, ao invés de comprimi-las, trazendo algo extenuante para o trabalhador. No dia seguinte, o cara não estava com dor de coluna, no dia seguinte, o cara não estava tão estressado e não estava tão exaustivo para ele, e ele podia trabalhar. Então, assim, é você provar ao cara que ele pode fazer, que ele é capaz, dentro daquele horário. É você dizer: olha, gente, a gente hoje não terminou. Mas eu preciso então que amanhã a gente faça um esforço maior para terminar. Você não diz, faça em casa, termine em casa. Você mostra para ele que é preciso fazer um esforço maior para terminar no dia seguinte. Você, ao invés de gritar com o cara, você chama o cara na grande. Diz: meu irmão, a gente precisa produzir aqui, a gente precisa dar resultado. Você precisa entrar no coração do outro. Você precisa provar ao outro que ele é importante ali.
Se você está o tempo todo ameaçando ele, dizendo que ele é descartável, que tem um monte de gente na vida para trabalhar, você nunca vai ter bons trabalhadores. Porque eles nunca vão estar lá valorizados pelo que eles fazem. Mas eles vão estar o tempo todo se sentindo descartados por você. Então, o grande empresário é aquele que ele consegue motivar a sua equipe para fazer, sem gritar, sem assediar aquela pessoa, sem dizer àquela pessoa que se ele não fizer, tá fora. Não, meu irmão, se você fizer, se você der resultado, cara, a gente vai aqui, todo mundo vai celebrar junto, sabe? É complicado hoje, é um desafio ser empresário hoje, né? Verdade. É um desafio, todo mundo quer passar no concurso público, porque tem estabilidade. Mas nem todo mundo vai conseguir passar no concurso. Então, quando você decide ser um empresário, você decide correr os riscos que a atividade ela te expõe. Uma vez, Arthur, só para ilustrar, eu cheguei para um cara que tinha só 3 funcionários. E a empresa dele era muito boa. E rodava só com esses 3 funcionários. E eu cheguei para ele e dei uma sugestão. Disse, cara, leva esses caras para uma pizzaria no final do ano. No Natal, no sábado, no domingo, sei lá. Leva esses caras pra pizzaria, só são 3 caras, velho. Leva esses caras pra uma pizzaria, compra um galeto, um prato mais baratinho que tem. E depois que eles comerem, abençoa a vida deles. Diz a eles que eles foram bons funcionários, que eles ajudaram e que você tá feliz com eles ali. Porque o cara, quando o cara tem isso, você pode não acreditar, mas sim. Quando a pessoa tem isso, ela pensa 2, 3 vezes antes de botar você na justiça. Ela quer resolver melhor com você. Entendeu? Quando você tem um tratamento diferenciado com aquela pessoa, ela pensa, ela reflete antes de botar no juízo. Você pode olhar para mim e dizer que nada, esse cara aí sabe de nada, ele nunca foi empresário. A gente faz de tudo pelo funcionário e ele bota para torar. Não. Irmão, se você já foi empregado, você hoje é empresário, já foi empregado, você sabe como você olhava para o seu patrão. Se era um bom patrão, você olhava de uma forma. Se era um mau patrão, você olhava de outra. Né? Então, eu sou líder também, sei o que eu estou dizendo sobre liderados. Né? Então, quando você chega para uma pessoa, e eu disse isso a ele, dei uma sugestão para ele. Né? Parecia que eu estava adivinhando. Ele precisou demitir um dos funcionários e o funcionário foi e botou ele na justiça. E uma das coisas que o funcionário dele disse foi isso: ele nunca nos valorizou. Ele nunca comeu um galeto com a gente. Ele nunca fez nada para dizer que a gente era importante. Por que, é que eu vou evitar para a justiça? E a equipe dele, que era de 3, se reduziu só para ele e um funcionário. Ficou só ele e outro funcionário. E hoje ele não presta o serviço com a mesma qualidade que ele tinha quando tinha 3. Entendeu? Não é só você ter cuidado, é só porque, sabe de uma coisa que eu penso muitas vezes, Arthur? É que, por exemplo, eu que sou advogado, eu vejo tanta coisa errada na justiça, eu começo a ter raiva da minha profissão. Você é empresário, você sofre tanta pressão, você começa a ter raiva de ser empresário. Mas você não pode fazer as coisas com raiva, Verdade. entendeu? Você precisa mudar esse foco para poder ter um resultado mais otimizado dentro da tua empresa. Maravilha. Eu queria tirar uma dúvida. A gente falou sobre assédio moral e Sim. tem um assédio intelectual. Eu não sei a diferença entre um e outro. O assédio intelectual é quando você. Ele tem 2 vertentes. Primeiro, é você, usando o pernambuquês, o nordestinês, é quando você passa o cara para trás. Essa é uma vertente. Hum. E a outra vertente é quando você rouba as ideias dele e diz que foi sua. Hum. Então, quando você passa o cara para trás, é você chamar ele de burro, é você dizer que ele não é capaz, é você dizer que ele não presta, que ele não faz coisa direito, que ele é um doido, é você começar a usar termos relacionados à doença mental. Você é um autista, né? Xingando uma pessoa com transtornos mentais. Você é um artista, você é um mongoloide, um retardado. Isso é um tipo de assédio intelectual. Você não sabe, por exemplo, eu sofri esse tipo de assédio. Já sofri em determinado estágio que eu participei. Eu sofri esse tipo de assédio intelectual. A pessoa dizer, você não é capaz, a pessoa não me conhecia. Da pessoa dizer para mim assim, você não vai ficar em escritório nenhum, qualquer escritório não ia querer você, nenhum escritório queria você. Por etarismo, que é outro tipo de assédio. É você ser discriminado por causa da sua idade. Então, como o direito é um curso para gente jovem, eu já fui fazer direito já coroa, então a galera muito jovem dizia isso. Acho que nenhum escritório vai te querer. E eu, dentro de mim, Arthur, eu dizia: todo escritório vai me querer. Eu dizia: todo escritório que é um advogado como eu, por que não? Um cara experiente, um cara que não bebe, não fuma, não vai dar em ninguém, não vai dar em cima de ninguém, respeita todo mundo, chega na hora, não chega atrasado, respeita todo mundo, faz tudo que deve ser feito. Agora, não tem a mesma velocidade do boizinho, não tem. Mas também o boizinho não tem a mesma reflexão que eu.
Então todo mundo tem sua qualidade. Aí você chega para um cara que é lento, aí você não define ele, você diz, você é lento, você é uma tartaruga, você é um bicho preguiça. Não. Você diz, meu irmão, você está um pouco lento, tem como acelerar um pouco, velho, sem você perder a sua concentração. Então você pergunta ao cara se ele pode, pergunta e vai tentando ajustar o ambiente. Então, primeiro, você é passar o cara para trás. Segundo, é você roubar a ideia dele. Isso aí é sério, velho. E é fácil comprovar. Porque se você salva, tudo que você salva no computador, aparece a data que você salvou. Você tira o print e o cara usou a tua ideia e lançou para todo mundo depois. Ah, esse aí que foi eu que inventei. Não, fui eu. Não fui eu, fui eu. Tá aqui, ó. Dia tal do tal eu escrevi. Agora mostra no teu computador que tu escrevesse isso aí antes do que eu. Lascou. Ele mete no processo. Assédio intelectual. Já tem jurisprudência sobre isso. É você passar o cara para trás ou você roubar a ideia dele. Você roubou a ideia intelectual do cara. Você roubou o intelecto dele. Você furtou o intelecto dele. Quem teve a ideia foi ele. E o chefe também não pode fazer isso, não. A não ser que você diga ao cara, você peça ao cara. Você pode dizer que fui eu que fiz, e tá mentindo. E tá mentindo. Você pode me emprestar, você pode me vender essa ideia. É diferente. Ou citar, né? Ou citar, que é mais fácil. Dar o Né? crédito à É. pessoa, né? Eu não sei qual era o personagem de desenho animado que fazia isso, né? O cara chega, rapaz, eu tive uma ideia, rapaz, a gente vai fazer assim. Aí o cara, que ideia miserável, rapaz, eu que tive uma ideia melhor. Aí o cara repete a mesma coisa que o outro disse. Acabou de ter a ideia. Eu não sei se era Pink Cérebro, não sei. Eu sei que tinha um desenho assim animado. Então, isso é um tipo de assédio intelectual. O lance de você passar o cara para trás e você roubar a ideia dele. O assédio mais conhecido é o sexual, né? Isso, isso. E antigamente só se conseguia comprovar assédio sexual se tivesse testemunhas Isso, ou isso, um teste no IML, alguma coisa assim, isso, se fosse um estupro. isso. Mas hoje, É. quando é que inicia o assédio sexual? Conversou no WhatsApp, meu pai, já era. Conversou besteira no WhatsApp, já era. Entrou nas redes sociais da pessoa e começou a soltar graça. Você tá entendendo? Gravação, vídeo, chorou, negão. Promessas. Oh, se você sair comigo aqui, eu conheço fulano e tal, eu posso falar no seu nome para ele, não sei o quê, eu posso facilitar as coisas, tal, me dê uma chance, não sei o quê, eu gosto de você, e pá, 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 pronto. Basta ter print, conversa. Não é necessário acontecer nada. E já há jurisprudência. Tudo que eu estou falando aqui não adianta ficar citando artigo, lei, porque a ideia é fluir a coisa aqui mais rápido, né? Mas tudo que eu estou falando aqui tem jurisprudência. O que é jurisprudência? São decisões favoráveis a quem entrou na justiça contra uma empresa por sofrer assédio sexual. E sem ter acontecido nada, nenhum beijo, nenhuma passada de mão, nada. O que aconteceu foi conversando besteira no WhatsApp, pressionando a pessoa, pedindo favores, desculpas sexuais à pessoa, em troca de promoção no trabalho, em troca disso, daquilo outro. E muitas vezes com a conveniência da turma, com a conveniência, com a conveniência dos chefes, né? Com a aprovação do pessoal, sem dizer nada. Então, é importante que você, se você perceba que o cara é um tarado dentro da sua empresa, não é bom ter alguém desse tipo E na equipe. vice-versa também, né? E também, Mulheres, também, toques também, né? também. Determinadas coisas. Isso. Isso vale para qualquer sexo, né? Qualquer sexo. Entendeu? Perfeito. Quais os cuidados que um empresário precisa ter antes de demitir alguém? Excelente pergunta. Excelente pergunta. A raiva é uma péssima conselheira. Cuidado. Muita gente que às vezes o empresário não tinha nem o dinheiro para pagar a indenização, mas a forma como ele falou evitou a demanda judicial. Pôde ali haver um contorno na situação. E muita gente que não tinha nada, que o cara não tinha nada contra o patrão, mas a forma que ele usou para demitir a pessoa encontrou cabelo e sapo para botar o cara na justiça. Aí você diz assim: eu não tenho medo de justiça, não é para ter mesmo, não, medo mesmo, não, mas é para evitar.
É para evitar. Você pode não ter medo de barata, mas se você limpar a casa, você não evita. Então, é para evitar, não entra para ter medo, para evitar. Ah, então eu não vou demitir ninguém. Não, irmão, você precisar demitir, você tem que demitir. Vai fazer o quê? Agora, você não é Roberto Justus para estar demitido. Isso aqui não é Estados Unidos. Você não é Elon Musk que demitiu a menina no podcast. Não sei se você viu. Não. Friday, tem uma grossa, né? E o Friday, parece que é Friday, sei lá. Tá demitido, Friday, sei lá, um nomezinho assim, não sei em inglês. Como é demitido em inglês. Porque não existe lei trabalhista nos Estados Unidos, irmão. A demissão é de boca. Boca, já era. Se você demitir, já foi. Passa ali no departamento pessoal, tá tudo resolvido. Outra coisa, cuidado, rapaz, quando o cara for pedir demissão. O cara foi pedir demissão a você, não demite logo, espera um pouquinho. Pergunta a ele se pode, se ele está preocupado, o que é que aconteceu. Porque às vezes aquilo pode ser revertido. Ele pode desistir de pedir demissão. Porque você conversou com você. Às vezes ele queria só ter atenção. E ainda que ele peça demissão e você, com a carta demissionária dele nas mãos, dele pedindo demissão, ainda assim ele pode voltar a ser na justiça. Como assim? Pode. Se você não tiver cuidado, demitiu o cara e não indenizou os dias de folga que ele tinha direito. Você demitiu o cara porque não indenizou as férias que ele tinha direito. Você demitiu o cara e não procurou o contador para ajeitar tudo. Meu irmão, tá certo, eu recebo tua carta de demissão. Agora tu espera um pouquinho aqui que eu vou chamar o contador. Vice? Tu espera um pouquinho, beleza? Que a gente vai chamar o contador para fazer tuas contas tudo certinho para não ficar nada. Aí eu conheci um colega meu que ele passou o dia todo para ser demitido. A empresa não esperava a demissão dele. Um excelente funcionário. Ele pediu demissão, a empresa chamou ele de manhã, mas só foi sair de noite, porque toda vez que tocava no nome dele, descobria que ele tinha sido mesário. Aí o mesário, na época da eleição, tem 4 dias de folga. Nunca deram com os 4 dias de folga ao cara. Aí ele tinha que fazer uma outra carta para dizer que abria mão dos 4 dias de folga. Só que, meu irmão, tem demissão, que o funcionário abre mão e o juiz diz: não é para ele abrir, não. Eu não concordo com essa demissão. Foi ele que pediu, mas não concordo. E a justiça determina que você tem que indenizar o trabalhador. Rapaz, se o cara foi mesário, bicho, dá os dias de folga ao cara, pô. É doido. Mas se queimar por causa disso. Se o cara doou sangue, dá os dias de folga ao cara. Se o cara tava doente, dá os dias de folga ao cara. Se o cara tinha deixado, tem que dar os dias, irmão. Aí acumula um bocado de dia quando o cara vai pedir demissão, você vai botar ele pra fora, você não sabe, o contador não viu, não registrou, mas o cara tem as provas todinhas, você se ferra. Tá entendendo? Então tem que ter muito cuidado. Contrata o escritório de advocacia, por que não? Essas fortunas todas que você pensa, não. Pelo menos você fica com a cabeça tranquila. O advogado tem que resolver tudo. Se o advogado não resolveu, você vai na OAB e denuncia ele. Entendeu? Por inépcia, por má, por má, por má conduta advocatícia, por má conduta, por má defesa, você vai denunciar ele. Ah, não vai dar nada. Dá. A OAB ainda é um sério. Entendeu? Tanto defende o advogado como pune. Então, assim, eu acho, às vezes, o empresário, às vezes, ele precisa economizar. Mas tem economia que não vale a pena. Tem um escritório de advocacia, direitinho ali, você paga uma mensalidade todo mês, define como é, e o cara vai fazer tudo para você, ele vai supervisionar essas demissões, ele vai ver se está tudo ok, tudo certo, ele vai trabalhar junto com o contador para fazer essa análise. Então, assim, um bom contador já resolve muita coisa, já evita muito problema. Verdade. Tá entendendo? Então, vai demitir a pessoa. Antes faça todo um estudo, toda análise do que você deve a ela. Trabalhisticamente falando. Meu irmão, o cara foi mesário. Toda eleição esse cara é mesário. Eu nunca dei as folgas do cara. Junta as folgas, junta as férias, dá o cara todinho. Quando ele voltar, aí você conversa com ele. Outra, qual é a frase que tu vai usar? Vai adiantar o que tu chamar o cara de bandido, de doido, de idiota? O cara tá com o celular gravando, filmando tudinho. Só pra você conversar com o cara, agradece o tempo que ele passou lá. E tchau, velho. Pronto. Você fez tudo para ele não procurar a justiça. Ele vai procurar o que ele quer. Mas você se muniu totalmente de uma possível demanda. E quando ele entrar, se ele entrar, pode ser que ele perca.
ou ele ganhe parcialmente alguma coisa, mas perca a maioria. Porque também é obrigação do advogado que está do outro lado dizer que é injusto o que ele está fazendo. Inclusive, Código de Ética da OAB diz isso. Quando você avisar o seu cliente de que a sua demanda é justa ou não. Então, tem muito advogado trabalhista que vai dizer que te deve as férias, não. Ele te pagou o 10º, pagou. Ele pagou o aviso pré-evidenciário, pagou. Ele pagou. Tu quer o cara na justiça por quê? Dando moral e tu tem prova? Não, então pronto. Então, assim, ele pagou tudo isso, mas ele não me dava a passagem. Então, vamos botar para lascar nele na área da passagem. Pede em dobro, pede a passagem em dobro, aí você pode dizer que isso, aquilo, outro e inventar uma história, mas você não vai poder inventar o que não tem. Entendeu? Então, para demitir, primeiro, faça todo o estudo do cara, quanto deve, quando não deve, não demita com raiva, espere a raiva passar. Segundo, escolha as palavras que você vai usar. Primeiro, faça todo um levantamento sobre o funcionário. O que deve, o que não deve a ele. Segundo, escolha as palavras que você vai usar. Terceiro, não, aí no caso, primeiro faça um levantamento, segundo, escolha as palavras que você vai usar e aí demita. Se ele pediu demissão, faça a mesma coisa. Faça todo um levantamento sobre ele e agradeça o tempo que ele passou. Não deixe ele sair da empresa sem dever nada a você, nem você a ele. Pronto. Em caso de dúvida, consulte o seu advogado. Por exemplo, eu dava aula numa instituição, fui professor, e aí eu não podia dar mais aula naquele horário. Aí eu disse, nesse horário eu não estou podendo dar mais aula. Me botaram em outro horário. Aí eu fui para outro horário. Só que quando eu fui para outro horário, no outro semestre, colocaram o professor no meu lugar e não me avisaram. Aí eu cheguei para dar aula. Aí disseram: professor, a gente colocou o professor para dar aula, a gente não precisa de você mais não. Eu disse: tranquilo, isso acontece, normal. Então, como é que vocês vão fazer para me demitir? Para lhe demitir? Não, aqui a gente não demite ninguém, não. O professor aqui pede demissão. Eu digo: pois vocês vão me demitir porque eu estou aqui para trabalhar. Eu vim para trabalhar. Se eu chego aqui, tem outro professor, outra pessoa trabalhando no meu lugar, eu não tenho nada a ver com isso. Vocês é que vão me demitir. Eu quero continuar trabalhando aqui, por isso que eu gosto de aula aqui. Eu amo dar aula nesse lugar. Agora vocês não me querem mais aqui, tudo bem, acontece. Aqui não é órgão público, não é empresa, não tem estabilidade nenhuma, não, normal, tranquilo. Agora vocês vão ter que demitir, viu? E não se preocupe, vou botar ninguém na justiça, não, tá tranquilo, tá de boa. Eu fui feliz aqui. Dar aula é um prazer para mim. E aí o pessoal ficou espantado, porque todo professor tinha que pedir demissão lá. Eu disse: não, mas eu não fiz nada, porque eu quero dar aula. Não quero nem ser demitido, nem pedir demissão. Mas vocês têm o direito de me demitir. Aí a reta vai para cá, vai para lá, conversa um, conversa outro, não sei o quê. Eu achei tão bonito que eles chamaram o advogado. Uhum. Chamaram o advogado e perguntaram a ele como é que a gente faz, tal, não sei o quê. E eu conversei com o advogado, o cara muito educado, tranquilo, e disse: pronto. E aí a minha demissão foi feita na justiça. Para quê? Para que eu não pudesse recorrer de nada, não pudesse questionar nada. Porque se a demissão foi feita na justiça e o trabalhador aceitou, ele pode até recorrer depois, mas ele vai perder toda a razão. É muito difícil. Aquilo que foi acertado na justiça é questionado depois. Porque aquilo que é acertado na justiça do trabalho, entre trabalhador e empregado, é transitado e julgado. É o chamado tampa do caixão. Chorou. E a minha demissão não foi feita na empresa, foi feita na justiça. Achei tão bonito aquilo. Fiquei com raiva, fiquei, olha, entendeu? Entendi, eu entendi. Mas por que você não quer pagar um advogado, velho? Para demitir o cara? Se o advogado te cobra, às vezes tem advogado que cobra um salário mínimo, advogado bom. Cobra um salário mínimo para você fazer uma demissão. Para te orientar na demissão. E você evita uma demanda de 20, 30 mil que o cara ia te pedir. Entendeu? Então, assim, foi tudo feito tranquilo. E eu não ia botar na justiça mesmo, não tinha porquê. Eles tinham todo o direito de me demitir. Entendeu? Só quem não é demitido é funcionário público. E se fizer besteira, é demitido. Se fizer uma coisa grave, é demitido. Então, se você não tem estabilidade, está na empresa privada, você pode ser demitido a qualquer momento. Eu tinha certeza, certeza não. Eu tinha tranquilidade disso.
entendeu? É Então, interessante as empresas estabelecerem contratos para admissão? sim, Todas precisam? não precisa. A carteira de trabalho registra o seu contrato, entendeu? Agora, se a paralelo à contratação, você ter um contrato é importante, é muito importante, entendeu? Porque vai determinar o horário de entrada, de saída, a função que a pessoa vai exercer, o que ela vai fazer, Peculiaridades também em da relação função. a sigilo de informações, Isso, exatamente. alguns casos até proibindo a pessoa a entrar em concorrência. Uma coisa que, por exemplo, o pessoal de vendas tem muito é preocupado com as empresas que têm vendedores se preocupam que esses vendedores levem seus clientes para um concorrente, mas isso Isso, aí ele não pode proibir, né? não pode. Agora, o que ele faz, o que tem um contrato um pouco mais elaborado são os representantes comerciais. Hum, Porque aí não é um vendedor empregado seu, você está contratando uma pessoa jurídica, uhum, entendeu? Aí é diferente. E aí o céu é um limite entre que você pode acertar com uma pessoa jurídica, porque é de PJ para PJ. E aí você diz, ó, contrata o serviço de vendas dentro desses padrões aqui. E você estabelece o contrato para ele. Se houver cláusulas absurdas, ou seja, cláusulas que induzam ao erro, ele pode botar a empresa na justiça. E aí é uma parte do direito chamada de contratos. Então, é toda a legislação do Código Civil que rege os contratos. O contrato não pode ter vício, o contrato não pode ter informação dúbia, o contrato não pode ter cláusulas abusivas, cláusulas ilegais, cláusulas que não impossíveis, entendeu? Que vão contra a lei, então é importante. É importante, inclusive, que o seu contrato seja feito por um advogado ou um contador muito experiente que saiba fazer contrato, que trabalhe com essa área, entendeu? Então, assim, porque se você faz um contrato Ctrl+C, Ctrl+V, é perigoso. Pode ter uma cláusula ali, você pegar um contrato abusivo, um contrato cheio de vício e lá na frente você se ferrar. Inclusive, tem gente que assina o contrato errado que vai botar o cara na justiça. entendi, Entendeu? Ele sabe, mas ele não vai alegar isso diante da justiça. Que ele sabia mesmo assim, não vai. entendi, Entendeu? Ele vai dizer que foi inocente, que assinou errado, que era para ter feito, não viu aquela cláusula, coisa e tal, etc. Entendeu? O outro pode se defender, que dizer, não, mas eu coloquei, então a justiça já diz o que é abusividade ou não, através tanto da lei, que seria o Código Civil, o Código de Processo Civil, como também a jurisprudência, que são decisões sobre aqueles contratos abusivos. maravilha. Doutor Wagner, quais as últimas considerações, quais as sugestões que o senhor poderia passar aí para os nossos amigos empresários? Meu amigo empresário não tenha medo de ser empresário. Não tenha medo, é normal. Você sofreu uma demanda judicial, você tem que enfrentar a justiça, é normal, é um risco que se corre. Assim como o jogador de futebol pode sofrer um carrinho e se lesionar, entendeu? Não se preocupe. Agora, meu avô dizia um negócio que era o seguinte, ele dizia uma frase que era o seguinte, não se dá carne a gato. Não se dá carne a gato. O que ele quer dizer com isso? É que se você der carne a gato, ele sente o gosto do sangue e ele vai lhe morder. Então é você prevenir-se contra o mal, contra aquilo que venha te dar prejuízo. É você evitar o prejuízo. Primeiro, sendo uma pessoa que trata com honestidade os outros, seus fornecedores, seja seus empregados, seja seus funcionários, seja você mesmo, se autovalorizando, dando para você um salário digno. Porque tem empresário que o cara pergunta quanto é que tu ganha? O cara não sabe. Isso aí, meu irmão. Entra aqui, eu pego ali, faço a feira, não sei o que, mistura o ganho com. É bagunça. O cara tem que ter um salário, tem que ter uma vida digna e tratar bem todas as pessoas, evitar ao máximo uma postura belicosa que vai levar você à justiça. Por exemplo, para encerrar, você tem, se eu não me engano aqui, não me recordo exatamente da lei, mas você tem até 5 dias após o dia do pagamento para pagar um funcionário. Velho, se você vê que vai atrasar, chama a galera e conversa.
Agora, não finge que você está pagando, dando um favor à pessoa, pagando atrasado a ela. Não faça isso, não. Ninguém no mundo empresarial faz favor para ninguém. E até faz. Mas o funcionário não está ali recebendo dinheiro por favor. Ele está recebendo pelo que ele prestou, o serviço que ele prestou. Então, acho que às vezes é muito melhor uma boa conversa sincera do que uma briga boa na justiça. Concordo. É muito melhor um mau acordo, um acordo ruim, que encerre o problema, do que uma briga boa na justiça. Entendeu? Justiça é necessário, mas não é o melhor caminho. Então, o direito preventivo seria a melhor opção para o empresário. Muito obrigado, doutor. Empresários, em breve nós enviaremos aí novos vídeos. Vamos deixar na descrição desse vídeo o contato do doutor Wagner, tá certo? Vamos passar aí também o Instagram da Sofos Sistemas, que é nosso patrocinador principal. E grande abraço, até a próxima. Deus abençoe.